pessoal do Triunfa, bem-vindos a mais uma aula de FPV. E nesse vídeo aqui eu vou estar falando para vocês sobre o vetor gradiente. Bom, o vetor gradiente vai ser o seguinte: se a gente lembrar lá da definição de derivada direcional, vai ser o que? A derivada direcional de f na direção do vetor u é dada pela derivada parcial em relação a x vezes uma componente em x desse nosso vetor u, mais a derivada em relação a y vezes a componente do nosso vetor em y aqui, que é o b. Tudo bem? Só que essa multiplicação e soma aqui, ela pode ser definida como um produto escalar. Esse produto escalar vai ser o quê? Vai ser esse nosso vetor aqui, que eu vou chamar, eu vou escrever aqui para vocês, já falo o que é, x e y, vezes o nosso versor u aqui, tudo bem? Então, esse vetor aqui, primeiramente, que eu escrevi aqui, ele é o nosso vetor gradiente, que é esses dois primeiros termos aqui que aparecem na multiplicação. Então, como vocês bem sabem, um produto escalar, ele é componente de um vetor vezes um componente x de um vetor vezes a componente x do outro vetor, mais a componente em y do vetor vezes a outra componente em y do vetor. E o nosso vetor gradiente, ele vai ser, então, essas duas componentes aqui, que são as derivadas parciais. Então, na notação aqui, a gente vai ter esse triângulo invertido aqui, que vai representar o vetor gradiente, pode ser lido como ∇f, grad f ou gradiente de f. Então, na definição aqui do nosso vetor gradiente, ele vai dizer o quê? Se a nossa função f aqui ela é uma função de duas variáveis, x e y, então o gradiente de f é a função vetorial ∇f aqui, que é definida pelo quê? Nosso ∇f de x e y é um vetor, né, com as componentes em x, que é a derivada parcial em relação a x, e a componente em y é a derivada parcial em relação a y. Ou seja, se a gente representar de outra forma, a gente vai ter aqui derivada parcial em relação a x na direção do versor i, mais a derivada de f em relação a y na direção do vetor j. Ou seja, o vetor gradiente ele nada mais é do que um vetor em que as suas componentes são as derivadas parciais em relação a x, em relação a y, ou se for uma função de três variáveis, o terceiro componente uma derivada parcial em relação a z. Então a gente vai ver um exemplo aqui bem simples para a gente ver como que funciona certinho. Então a gente tem aqui a nossa função f de x, y, e ela é y vezes ln de x, ou seja, o logaritmo natural de x. E ele quer que a gente determine o vetor gradiente nesse ponto 1 menos 3 aqui, tudo bem? Então, primeiramente, qual que é o vetor gradiente? O vetor gradiente é o quê? É o vetor gradiente de f de x e y aqui, tem componentes em x, derivada parcial em x, e a componente em y é a derivada parcial em relação a y, tudo bem? Então, para isso, a gente tem que determinar quais que são as derivadas parciais em relação a x e y, e depois calcular as derivadas parciais nesse ponto aqui, tudo bem? Então, primeiramente, a derivada parcial em relação a x aqui da nossa função é o quê? Derivando aqui em relação a x e tomando y como constante, a gente vai ter, copia o y aqui, e derivada de ln de x é 1 sobre x, tudo bem? E agora, derivada parcial em relação a y aqui, tomando o y como constante, a gente vai ter que é simplesmente ln de x, tudo bem? Então, substituindo aqui no ponto, a gente vai ter que f derivada parcial em relação a x no ponto 1 menos 3 vai ser 1 sobre 1, que é 1 vezes 1 sobre 1, que é o nosso x aqui, vezes o y, que é menos 3. Então, a gente vai ter que aqui o valor é menos 3. E agora, a derivada parcial em relação a y no ponto 1 menos 3, vamos ter que simplesmente ln de 1, que é simplesmente 0, tudo bem? Porque quando o nosso logaritmo manda aqui, ele é 1, o nosso resultado aqui é 0, tudo bem? Então,
as componentes aqui. O nosso vetor gradiente nesse ponto aqui vai ser o quê? Vai ter componentes -3 e 0. Tudo bem? É basicamente isso, dessa forma como se calcula o vetor gradiente. Bom, para a aula de hoje é isso. Para dúvidas, sugestões, críticas e observações, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Até a próxima aula.